Olá, bem-vindos ao canal Diário de Literatura. Meu nome é Fabiano Timbó e hoje eu vou tentar responder à pergunta: Teresa Batista cansada de guerra é bom? Bom, a obra começa quando Teresa é vendida pela sua tia Filipa a um capitão que comandava a parte do sertão lá. E a partir daí ela passa de uma vida de criança a uma vida de escrava de casa e vai viver sobre o domínio, sobre os sofrimentos na casa desse capitão. Então, as guerras de Teresa são as cenas que começam a partir daí, as cenas sequenciais e o resto da vida que é só luta, batalha do dia a dia. Essas são as guerras na vida da personagem. A obra, ela não é contada com um enredo linear, ou seja, a criança nasce, cresce, vai para a casa do capitão, vai trabalhar, sai, foge, não. Ela é meia contada às avessas, ela começa numa parte já mais adulta, depois volta para a criança, depois volta para trás, para frente. Então isso não é muito comum a gente ter acesso à leitura, então nos dificulta a nossa familiarização com esse tipo de narrativa. As guerras são as cenas, e por que não considerar um livro de contos? Cada guerra é como se fosse um conto, ele coloca o começo, o meio e o fim daquela guerra, ou seja, daquele dia a dia. Tem os personagens inerentes a cada momento, embora Teresa, que é a dona da história, pareça ficar na maior parte delas e vai até o final. Mas existem tramas e situações ali naquele micro pedaço da vida dela e que às vezes não tem nem conexão com a história completa da Teresa, a história maior da Teresa. Só vai se formando ali o caráter, a personalidade, ela vai crescendo, mas não vi assim... se você inclusive mudar a ordem dos momentos da leitura, você vai entender tranquilamente sem nenhum problema. Você só não pode colocar a última parte no meio ou no começo. Mas as demais podem embaralhar, tirar para frente, para trás, que você vai entender totalmente essa história. Jorge Amado tem apego à tradição religiosa de matriz africana. Então ele coloca algumas nomenclaturas que não são do uso cotidiano, às vezes não dá para entender, por exemplo, Babalorixá, Iaô, mas ele coloca assim encantado, como se o leitor fosse dominante desse tema, desse assunto, e você fica às vezes um pouco perdido com algumas entidades que vão aparecendo e vão colaborando com alguns momentos da história. Outra consideração importante é que é uma heroína do estilo Jorge Amado, né? Então não é uma heroína normal e que atua como prostituta na história. E ele insiste em dizer a todo momento que a vida é difícil, que é árdua, que ninguém respeita, que é um espelho da nossa sociedade até o presente momento. Então é uma heroína que podia muito bem falar palavrão, matar, roubar, mas o que a torna mais heroína é só o caráter que ela tem, que até assim condiz com a pessoa da Teresa, mas assim, eu não sei se eu consideraria um herói apenas porque ele tem bom caráter. Tem boas atitudes, tem boas participações na vida de Teresa, mas é uma heroína assim absolutamente normal. Ela não tem nada demais, não faz magia, não faz pelo contrário, é uma heroína padrão, assim, ser humano normal, padrão normal. Não tem absolutamente nenhuma característica que pelo menos a mim tenha despertado um interesse superior, enfim. E Jorge Amado, como deve ter sido um excelente conversador, ele também escreve textos longos para descrever o personagem. Ele geralmente escreve a descrição do personagem, uma historinha dos personagens e aí introduz o personagem naquele conto ou naquela guerra de Teresa. Então, às vezes, a leitura fica muito longa.
E isso às vezes não é todo leitor que tem apego à leitura longa. Fica parecendo como se fosse uma história dentro do conto. Fica como se fosse uma história secundária dentro de uma coisa que às vezes não é tão interessante para o leitor ficar sabendo. Então, por exemplo, você tem um personagem que foi importante na vida dela, que foi o Daniel. Aí vai dizer, inclusive, por que é que chama Dan, de quem ele é filho, o que é que ele faz na capital. Não é claro que a partir dessas informações você entende a atitude dele com a personagem. Porém, você fica tão íntimo do personagem, do Dan, do capitão, que você até consegue prever o final de cada conto, às vezes relacionado ali, ou cada guerra, ou cada conto relacionado a Teresa. Você fica tão íntimo que às vezes perde até a graça. Enfim, a leitura ela já está consagrada, ela é boa, é interessante, faz críticas sociais ao trabalho infantil, à exploração do ser humano sobre o ser humano, mas a mim eu não me agradei, eu não gostei dessa leitura. Pode ser que a novela, o filme, enfim, sejam mais bem elaborados, mas rotineiramente os livros são melhores do que as novelas e filmes. Então, eu não consideraria uma obra que eu fosse ler novamente. E é isso aí, espero que você tenha gostado, um abraço e até a próxima leitura.